Vamos nós. Cá estamos. Olá. Mestre Zanotto. Estou gravando tudo aqui. Que bom te ver. Muito bom. Cheguei lá em cima, né? Fiquei preocupado. Não, vai começar um teios que a gente tem quando essa inteligência evolui. E algumas outras coisas que a gente vai começar a descobrir ao longo do tempo. Então, para a gente fazer um negócio dinâmico, eu vou pedir para vocês não só se apresentarem, mas eu já vou fazer uma pergunta junto com a apresentação. Então, começando aqui do meu lado. Renê, você que é um cara experiente do mercado. Velho, você quer dizer, né? Ok, antigo, ok. E principalmente o cara que olha muito para, né, comunicação. Como é que você vê, aí se apresentando, contando um pouco de você também, essa onda de inteligência artificial que a gente tem agora, que já faz um tempo que alguma coisa acontece, mas agora com o GPT ela explodiu. Como é que você vê isso sob a sua ótica de um cara que já participou de muitos negócios de tecnologia? Olha, nunca me sigam, porque eu sou basicamente desorientado. Eu nunca sei o caminho de nada, tal. Então, para vir para cá, embora eu more muito perto, eu sou um devoto do Google Maps. Eu acredito cegamente e tal. Então, eu liguei o Google Maps e ele, com sei lá com que algoritmo, com inteligência artificial, ele me deu um caminho completamente inusitado. Eu falei, nossa, que original, que criativo. E foi um desastre, porque tinha, sei lá, uns faróis queimados, quase que eu me atraso. E a pergunta é, como que eu vou saber que aquela era a melhor resposta? Caso eu tivesse que me justificar, por alguma razão qualquer, né? Por causa de tivesse tudo errado, como é que eu explico para o meu chefe? Como é que eu falo, olha, o Google tomou essa decisão com base nisso, daquilo. Eu consigo replicar o que aconteceu, ele vai ter que acreditar em mim. Né? E eu estou colocando esse termo de devoção porque, curiosamente, eu sei que o nosso mercado de tech, ele sempre ganha muito dinheiro quando tem hype, quando tem algum tipo de buzzword quente. É assim que, né, todo mundo... O que quer dizer inteligência artificial? Machine learning, já tem faz tempo, né? Exames médicos, etc. e tal, mas agora a gente tem um outro cenário que também está chamando de IA, que é esses LLM, né? Tipo ChatGPT, DALL-E, etc. e tal, e eles trazem para mim as mesmas questões. A questão é, como é que a gente sabe que aquela é a melhor resposta possível? Como é que a gente sabe de onde veio aquela resposta? Aquela resposta ela pode ser replicada? Então, é diferente de um mundo de blockchain em que tudo é transparente, em que você tem tudo garantido, você consegue restituir toda a história. Não, a gente está entrando num esquema quase de devoção, a gente está delegando, né, por um tipo de uma caixa preta que a gente não conhece. Bom, René de Paula Júnior, 58 anos, trabalho hoje na loja integrada, estou no mercado desde 96 e muito legal estar aqui com vocês nessa noite fria. É isso. Boa, né? Boa. Foi falado bastante, então, que ainda tem muita coisa para acontecer, né? Que tá engatinhando ainda isso. E que as máquinas podem ser mais inteligentes que nós, né? E que, de repente, a gente vai caminhar junto. Eu sei que, principalmente o corretor de imóveis, né? Ou quem está ali no front do mercado, tem medo de ser substituído. Apesar de que a gente já venceu isso na digitalização, na época da digitalização veio a digitalização, o corretor é subida, nada ele não subiu, ele virou mais forte ainda. Mas agora voltou esse receio. E aí, o debate que eu trago para a gente aqui há perigos reais e caminhos para uma substituição ou para um caminho de realmente interação, inteligência artificial precisa do input humano, né, dando lá os comandos, ou em algum momento ela não vai precisar, e aí, de repente, a busca de um imóvel vai ser papum ali, já era, não precisa do corretor. Como vocês veem isso? Eu gosto da tua escolha de palavra engatinhando, porque eu penso em galopando. Né? Eu não vejo engatinhando, eu vejo galopando, e nos dois casos, os dois estão de 4, que acho que é a posição que a gente está mais ou menos agora, porque o que a gente falar hoje, amanhã, a hora que a gente abrir lá, agora, se abrir o Twitter agora, qualquer um vai ter o ChatGPT capaz de mais alguma coisa que a gente nem sabia. Quem criou não consegue entender o que ele é capaz. Né? Ele é lógico que ele não é consciente ainda, mas ele está o tempo inteiro revelando coisas que ele já sabia, a gente não sabia que ele sabia, então não sei se está engatinhando. Né? Mas o que me preocupa sempre não é em que momento que ele vai ficar perfeito, maravilhoso e tal. Acontece que, vamos imaginar que a gente estivesse agora no elevador aqui do Cubo. Tem 10 pessoas dentro do elevador e eu quisesse fazer essas 10 pessoas felizes. Eu tenho que descobrir, perguntar uma por uma, né? Negociar, etc, etc, etc. Fazer alguma coisa que seja positiva para todo mundo, demora, é um processo muito lento. Agora, fazer mal é fácil, é só soltar um pum no elevador.
Né? Então, curiosamente, enquanto a gente fica imaginando maneiras positivas de usar o ChatGPT, que tem um impacto social, que empodere a sociedade, que melhore a transparência nos negócios, enquanto isso, né, por fora já tem um monte de coisa louca acontecendo. Né? É sempre mais fácil a gente fazer alguma coisa precipitada, e o que me preocupa hoje é que, assim que eu vi o primeiro teste, sei lá, eu estava no MIT, num evento em Boston, há um ano e pouco, quando eles mostraram o DALL-E para a gente. Eu quase fiz xixi na calça. Eu levantei a mão e falei, olha, eu nunca me senti tão... Eu venho da indústria criativa, nunca me senti tão irrelevante na vida. Nunca. De lá para cá, o negócio explodiu. Mas o que acontece é que as outras empresas ficam desesperadas, o Facebook fica desesperado, o Google fica desesperado, e eles começam a lançar produto cru no mercado. É o que está acontecendo. Na pressa, todo mundo lança produto cru. Né? Não está tendo tempo, né, de, peraí, vamos ver se esse negócio está redondo ou não. É aquela coisa de break things fast, né? O cara joga na parede para ver se gruda. Então o Google fez isso, o Facebook está fazendo isso, a Apple não está falando de inteligência artificial ainda, né, abertamente, mas o que me preocupa é isso, nessa corrida, nessa precipitação, em que não sou só eu, e o Yuval Harari está falando a mesma coisa. Está uma corrida maluca entre as big techs e todo mundo tirou o cinto de segurança, tirou o freio, tirou a camisinha, vamos que vamos. Né? Então, o que me assusta, na verdade, é justamente essa competição desenfreada em que a última coisa que esses caras estão pensando é no impacto que isso vai ter. Tá, porque as coisas, quando a gente começa de repente a falar, aí a gente vai fugir do mercado imobiliário, porque os medos não são de mercado imobiliário, né? Mas ninguém... talvez, até poderia, de repente, ter um bom prédio, mas eu digo assim, via inteligência artificial, né? Conseguir, de repente, mexer num sistema de segurança, alguma coisa assim. Ou alguém pode criar uma campanha maluca para inflacionar o preço num certo bairro, para fazer o preço cair, né, para sacanear a concorrência. Tem um caso muito interessante que eu vi recentemente, eram os pesquisadores da indústria farmacêutica, eles tinham desenvolvido uma IA para desenvolver substâncias novas. Né? Mas aí tinha um filtro, olha, se essa substância for tóxica, esquece. Né? Aí o cara resolveu fazer um experimento, eu vou pegar o mesmo algoritmo e vou mudar, só guarda substâncias tóxicas. Ele deixou o algoritmo rodando 24 horas, em um dia ele descobriu 40 mil substâncias pior do que aquele gás nervoso V2. 40 mil, em 24 horas, num laptop, não é que ele rodou no ChatGPT. Então a questão é essa, né? A gente abriu a caixa de Pandora, né? O dentifrício saiu da pasta, como é que a Dilma falava? Eu não lembro. O que me assusta é isso. Como é que você acha que é legal da gente acompanhar isso, já que já deu estádio, ninguém pega mais? Eu não sei, assim, todo mundo aqui já deve ter feito algum experimento. Né? Mas quando você abrir o Bing, né, o meu pai que tem 91 anos está usando o Bing, descobriu a história do São Longuinho, que é muito interessante. Na hora Santos Expedito, eu me errei. Então todo mundo já usando de alguma maneira, né? Alguns para resolver um problema, como é que eu faço uma query no database não sei qual, eu fiz um experimento outro dia, eu perguntei para o ChatGPT, o que você perguntaria para o Dalai Lama? Ele veio com 10 perguntas que me deixou, de novo, de 4, né? Então assim, todo mundo já está brincando um pouco aqui, está fazendo imagens e tal, mas o que me preocupa um pouco é que, puxa, durante milhares de anos a gente evoluiu crenças, né, modos de pensar, e que tem normalmente uma coisa em comum, que é como é que a gente cuida do mais frágil, como é que a gente cuida do desamparado, né, como é que a gente desenvolve a empatia. Né? E o que a gente está fazendo com essas coisas é favorecendo monstruosamente quem é um pouco mais capacitado. Né? Quanta gente está ficando... Fala, não, as pessoas podem se reciclar. Todo mundo pode se reciclar. Né? Então hoje quem tem um pouquinho mais de iniciativa, e muitos de vocês devem ter, quem aqui tem um pouquinho mais de sacada, né, vai disparar lá na frente. Para fazer coisa boa, eu espero, né? Para de repente ter um impacto positivo na vida de todo mundo. A gente está... então, sim, certamente a experimentação está mais fácil do que nunca. Você entrar lá, é gratuito, é uma ferramenta de texto, você não tem que saber código. Né? Você pode perguntar o que você quiser, vocês devem estar brincando com isso. Mas o que me preocupa é que, ao mesmo tempo que ela é muito acessível, sabe aquela história, acho que parece Mariner, né? Aqueles soldados, não deixa ninguém para trás? Eu acho que de novo, vai ser uma corrida que vai deixar muita gente para trás e isso não é fácil. Posso uma colocação? Quando eu estava lá nesse evento, aí trouxeram um cara que era uma sumidade, um dos pais do Watson, eu já esqueci o nome do cara. Veio lá um tiozinho, mais velho que eu ainda.
E aí ele ficou falando do Watson, tá? Eu levantei a mão e falei, olha que engraçado, né? Porque quando eu pergunto para qualquer inteligência artificial, é uma resposta só. Mas as questões humanas são complexas por natureza, não existe nenhuma resposta universal, né? Puxa, eu ficaria muito mais confortável se eu perguntasse, se tivesse lá, tipo um comitê, 6 robôs diferentes, olha, fala aqui, ó, eu acho isso, aquele cara acha aquilo, mas por outro lado, é engraçado, para mim é um certo retrocesso, essa história de você ter um oráculo que te dá uma resposta que você não pode validar. Eu acabei de ser convidado agora para um esforço de inovação, que o que a gente está tentando preservar é a diversidade de todo tipo, diversidade de gênero, diversidade étnica, diversidade de idade, para ver o que? Se vem ideias diferentes que uma pessoa só não teria, né? Então existe uma coisa que eu acho que a gente tem que resgatar. Tudo bem, a gente tem um oráculo agora que faz, cara, é caramuru, parece o Mágico de Oz. Mas a questão para mim é, legal, bacana, tal, mas quem sabe várias cabeças pensantes conseguem pelo menos usar isso de uma maneira que seja melhor do que o seu tapão no elevador. Eu estou com uma ideia fixa, desculpa, eu vou descer de escada hoje, tá bom? Aí um dia o cara me chamou pra uma reunião depois, ele falou assim, pô, gostei, muito conhece e tal, me apresentando. Eu gostei de você, porque quando eu pensava em tentar alguma coisa, você perguntava. Ó. Eu fui contratado para isso, acabei de ser, fica a dica para vocês aí, tá? Aos 58, então, quem diria? E quando você perguntava uma coisa que eu não tinha pensado em perguntar, eu falava, pô, tu tá perguntando inteligente e tal. Eu não tô ajudando com a resposta. Mas sabe qual é o risco? O dia que a inteligência artificial ficar realmente inteligente, vai quando você fizer uma pergunta, fala, cara, tem dó, vai, volta e faz uma melhor, né? Tenha isso. Vai, pelo amor de Deus. Você quer que eu invente uma pergunta para você, né? Não, veja bem, cara, o meu sonho é que o celular, quando eu vá tirar uma foto, ele fala, cara, essa foto é medíocre e tal, tem dó, todo mundo já bateu. Mais 20 minutos cada um, brincadeira, mais 30 segundos cada um aí. Não, jogo rápido, primeiro, sem elevador. Não, primeiro assim, voltem para suas casas que ainda não são conectadas, namorem, por favor, sejam felizes, é um belíssimo fim de semana, tá frio, tenham uma noite romântica, tirem o celular de lado, pelo amor de Deus, tenham momentos que vocês só vão registrar, não digitalmente, não para pôr no Instagram, né? Porque o que acontece são vivências que a gente tem, que eu vejo muita molecada não ter. Outro dia eu vi um garoto passar 6 horas ininterruptas num tablet com fone de ouvido. A questão é, um pentelho de um moleque ficou 6 horas assim, que pergunta que ele vai fazer? Quem pode fazer boas perguntas, que nem ele falou ali, é porque tem vivência, se expôs, explorou, tem curiosidade, descobriu a vizinhança, conheceu não sei quem, puxou prosa com pessoas. Por favor, vão para o mundo, sobretudo para a gente reaprender a fazer boas perguntas. Só o que eu tenho a dizer, é isso aí. Fechou. Encerramos aí o nosso último painel. Queria agradecer a essas 4 feras aí. Realmente é um papo maluco que a gente poderia estender.